Eu quero começar com aquela música. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Linda essa canção, né, gente? Porque hoje nós vamos falar muito de anjo, né? Aqui no nosso programa, no nosso bate-papo, né? Mas não é um anjo que você está pensando, né? Aquele anjo só de asas que fica voando por aí. Esse é um anjo concreto, porque a gente vai falar muito de anjo das crianças, né? Vamos falar com o Instituto Anjo Azul. Mas antes de chamar essa nossa convidada, que ela também vai se apresentar, uma pessoa fora de série, que faz um trabalho maravilhoso, que eu conheço já há muito tempo, e ela é desbravadora, altruísta, e está à frente desse projeto que cuida de quase mais de 17 mil famílias, 60 famílias atendidas semanalmente aqui na cidade industrial de Curitiba. Né? Antes, porém, sobretudo, contudo, para sempre, sabe o que você vai fazer agora? Compartilha, chama o pessoal para assistir, compartilha esta apresentação, dá like, para motivar também para que outras pessoas possam fazer o mesmo, ser pessoas que, em meio a tanta indiferença, faz a diferença, faz o impacto social e a transformação social na comunidade onde vive. E é isso, né? Por isso que aqui no nosso bate-papo de hoje eu quero então agradecer desde já a presença da Fernanda Rosa, que é presidente e fundadora do Instituto Anjo Azul. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigado, boa noite, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Fernanda, eu já falei aqui um pouquinho, lógico, né? Até minha caneta aqui também é azul. Celular azul, tudo azul aqui hoje, né? Eu só não estou de azul. Não, estou de calça azul, né? Mas o Instituto, né, Anjo Azul, o que é o Instituto? Quando que ele nasceu? Porque sempre também quando a gente traz das nossas experiências vivas e vividas, ainda mais uma organização da sociedade civil, que não nasceu sendo uma organização, não. Obviamente, ela foi, né, criando, foi tomando forma. Eu queria que você falasse um pouquinho da história, né? Por que e como nasceu, né, o grupo Anjo Azul, que hoje é o Instituto? O Anjo Azul nasceu de um grupo de fofoca de mães. Ah, é? Como é que foi isso? Começaram a fofocar? A gente precisava ter um grupo de WhatsApp para trocar, assim, o que acontecia em escolas, clínicas. Então, eu digo que era para ser só um grupo de fofoca. Sim. E a gente acabou se tornando uma grande família. E começamos a se organizar e ir atrás dos nossos direitos. Em 2013, a gente participou da construção da lei 1755/2013. Sim. E de lá para cá, todas as grandes conquistas que o Paraná teve, o Código do Autismo, que é o mais recente, nós participamos ativamente, assim, sem ninguém deixar de dar opinião. Isso que eu ia perguntar, o que é a Lei 1755/2013? Então, é a lei do autismo, a primeira lei, depois da Lei Berenice Piana. Ela ficou, nossa, uma lei maravilhosa, mas como todas as leis, cheias de lacunas. E o Paraná criou a sua própria lei em 2013. Essa lei é estadual. Lei estadual. Uma lei muito boa, porém não era perfeita. Em 2018, nós mudamos essa lei, na qual tudo para autismo passa a ter base em ciência. Porque nessa época estava uma confusão de vender MMS. Já devem ter ouvido falar. Solução miraculosa. Literalmente é que boa. Induziam as mães a comprar isso, vendia pela internet, até hoje vende. Meu Deus. E que diziam que tirava o autismo. Sim. Então a gente começou a brigar para que no Paraná fosse mudada a nossa lei e colocado que só podia ser usado para tratamento de autismo se tivesse base e com evidência na ciência. Sim, científica e médica, né? Porque tudo que é aplicado hoje no ser humano, vacinas inclusive, passa por um período denso de testes. Exatamente. Né? Então, assim, hoje no nosso estado é civil e criminalmente qualquer tipo de tratamento que a gente chama desumano. Porque às vezes aquela mãe só tem aqueles R$50 e em vez dela procurar uma orientação, ela vai comprar alguma coisa milagrosa que a gente sabe que não existe. Que não existe. E hoje o Instituto, né, lógico, qual que é o foco do Instituto? Né? É trabalhar a dimensão do diagnóstico do autismo ou também tem outras frentes? Não, hoje exatamente como ele nasceu. Nosso cuidado com a família, um olhar especial para o cuidador.
Cuidar de quem cuida. Nós, os cuidadores, ficamos muito abandonados. Sim. A gente se esquece de nós. Você é uma cuidadora? Eu tenho 2 autistas. Tem 2 autistas. E independente do que for, né? Pode ser uma pessoa acamada. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Sim. Então, hoje, tudo que gira em torno do Instituto é isso. Esse acolhimento, a família, a mãe. Claro, nós temos coisas para as crianças também, mas o nosso maior foco é a família. Sim. Para essa família estar estruturada, porque 80% dos maridos vão embora. Sim. E as mulheres ficam sozinhas. Então, assim, ali, a sobrecarga emocional começa a pesar tanto, que a gente teve casos de mãe que ceifou a própria vida. Sim. Então, isso é muito preocupante. Sim, muito sério. Muito, muito sério. A depressão fica ali muito junto. Porque, assim, a nossa sociedade hoje, ela não está ainda preparada, né, para esse tipo de atendimento. Eu digo porque eu ajudei muito ali a Escola Primavera, por exemplo, você deve conhecer, né? Foi um dos pontos nossos de apoio ao Dr. Luiz. Um grande abraço, Dr. Luiz Cagliari, que é o presidente, eterno presidente da Escola Primavera. E nós vemos que ainda nós temos essas lacunas na nossa sociedade, não é? Muito, né? O preconceito é difícil você lidar com isso. Eu sempre digo assim, sabe? Que quando a gente está grávida, não passa pela cabeça a possibilidade de ter um filho com qualquer deficiência que seja. Mas com autismo nunca passa. Pode perguntar para qualquer grávida. A gente faz a transnucal, tá tudo bem, beleza, o bebê nasceu. Quando você começa a perceber que sempre é depois de 1 ano, esses sinais, eu digo assim, você recebe o diagnóstico, você vive um luto. Sim. E você tem que respeitar esse luto. Porque naquele momento você enterra teus sonhos. E você tem que traçar um novo e único caminho. Sim. Você não tem 2 opções. Então, assim, enquanto alguns vão para a pracinha, parquinho, nós vamos para terapia. Horas intermináveis. Sim. E a gente faz, assim, o impossível acontecer. A gente começa a ler muito, estudar muito, para saber como que a gente vai poder lidar. Porque eu nunca vou saber se o meu filho vai desenvolver a fala, se ele vai ter uma seletividade alimentar, se ele vai aprender a dar tchau, se ele vai falar uma palavra solta ou uma frase inteira. Então, assim, você viver nessa pressão, porque é uma pressão, como se a gente estivesse, assim, num campo de batalha, como se fosse um soldado. E uma super mulher. E você ter que suprir muita coisa. Aí você começa a se deixar de lado. E se deixar de lado em todos os aspectos. Sim. Principalmente na parte, assim, da saúde. Então, o que a gente procura no Instituto? Trazer de volta essa mulher e dizer que ela está ali. E que ela não está sozinha. Sim. E que nós somos uma grande família e vamos estar ali um para apoiar os outros. Eu quero até fazer um paralelo, que recentemente nós tivemos aqui o Vitor, né, e a mãe do José. Vocês devem lembrar, acompanharam aqui. Lógico, não é uma criança autista, mas é um bebê, né, que não tem os 2 braços, que não tem as 2 pernas. E observar, né, a partir da fala da mamãe, me lembro o nome dela, é a Débora. Isso, Débora. Grande abraço, Débora, Vitor, José. Nosso coração continua com vocês, viu? E ela trazia também, né, de forma idêntica, como você está trazendo, né, Fernanda, essa rede de apoio. Primeiro que ela trata esse assunto com muita naturalidade, suavidade. Ela fala, né, lógico que o José ele vai ser o que ele quiser, da forma como ele quiser. Nós vamos dar todo apoio, né, para ele, né? E ao mesmo tempo, né, ela traz também, como eu estava falando, essa rede de apoio e a importância dessa rede de apoio para a mamãe, né, para o papai, né, para a família, porque veja, são vários aspectos. É o aspecto financeiro, é o aspecto mental, é o aspecto social, como você disse, infelizmente a discriminação, né, que ainda se tem, a falta de informação, né, com essa patologia, né? Então, eu queria que você reforçasse isso, como é importante as pessoas também se informarem e reconhecerem que a nossa sociedade, nós temos diversas pessoas e a gente tem que acolher a todos. Olha, né? E ser uma rede de apoio. Hoje eu digo assim, o autismo, ele não escolhe cor, ele não escolhe raça, ele não escolhe condição financeira, ele vem.
Claro que se você tem um acorde financeiro bom, a tua vida vai ser muito mais fácil do que Sim. uma mãe que está, por exemplo, lá no Morro do Piolho, que não tem um prato de comida para colocar na boca. Sim. Então, é essa diferença que faz. Mas o que a gente precisa realmente é que os nossos governantes entendam que se você diagnosticar ali na primeira infância Sim. e começar tudo na primeira infância, vai ser um adulto produtivo que não vai exonerar nada lá para frente, que vai pagar seus impostos. Essa é uma grande briga nossa para que tenha ali o diagnóstico precoce. É a nossa briga maior, é o diagnóstico precoce. No teste do pezinho já não é feito, não? Não consegue, porque não também consegue. É muito recente. Você falou que tem que ser mais ou menos em torno de 1 ano. Não consegue porque cada autista é único. Sim. Então, tipo assim, você precisa de uma equipe multidisciplinar para fechar um diagnóstico. Sim. Então, assim, é muito complexo, né? Geralmente, uma criança bem antes, assim, eu digo pro meu filho que hoje tem 17 anos, não fala até 1 ano e 2 meses, nada. É normal, porque o tio falou com 3, falou com coisa. Não é normal. Uma criança com 1 ano e 3 meses que não fala, no mínimo, umas 15 palavrinhas soltas, 10 palavrinhas soltas. Escuta aí, você tem tá que procurar uma acompanhando, ajuda. isso é bem importante. Brincar de forma não convencional. Em vez de fazer assim, movimento com o carrinho, virar e ficar girando a rodinha. Uma criança muito boazinha. Não existe uma criança que você coloque ali sentadinha e fala, você fique 1 hora. Sim. Não existe. E às vezes isso no autista existe. Sim. Então, assim, são sinais de alerta que passa despercebido. E daí, geralmente, é na escolinha. Você pode ver que é a professora da creche que fala, mãe, procura alguma coisa. Sim. E daí, quando vem, a aceitação é a pior parte. Aquela parte que você diz do luto, né? A família não aceita. Eu sempre dizia assim, gente, não existe meia grávida, não é verdade? Ou é ou não é. Exato. Então, assim, é igual no autismo. Ou você é autista ou você não é. Então, uma meia conversa não existe. E isso é difícil a gente colocar na cabeça, tanto de alguns pais, alguns familiares, e até mesmo da sociedade, que julgam. O julgamento é a pior parte para nós. Assim. Esse olhar, né, que julga, que discrimina, né? Eu vejo por tantas, né, situações, né? Lógico, aqui nós estamos falando da pessoa autista, mas também de outros segmentos da sociedade. O quanto isso é maléfico, né? Como que é? E impacta, né? Então, você que está nos acompanhando aqui, né, no nosso podcast, e também olhando nos canais, né, pelo YouTube, em suma, né, pelo Instagram, pelo TikTok. Gente, assim como dizia a Débora e está dizendo, né, a Fernanda para a gente, vamos ser mais leves. Vamos olhar com o olhar da empatia, se colocar no lugar. Se colocar no lugar do próximo. Você sabe que aconteceu uma cena bem inusitada, uns 2, 3 anos atrás, com a minha filha, com a Maria. Sim. Eu estava com ela no mercado e ela chegou perto de uma menininha. E a Maria, bem loirinha, chegou perto de uma menininha assim, bem negra. Ela falou, mãe, vem aqui. Eu falei, o que foi, filha? Ela falou assim, eu encontrei minha irmã gêmea. Olha que lindo. Porque elas estavam com o mesmo vestido. Eu sei. A mãe da menina ficou tão encantada. Tipo assim, ela falou, eu encontrei a minha irmã gêmea. Sabe? E passaram uma meia hora brincando junto. Então, tipo assim, o autista não tem essa maldade que o ser humano tem. Eles não têm preconceito de nada, de ninguém. Tipo, cumprimentam todo mundo. E eu acho isso, assim, tão bom. Por que a gente perde isso, né? Exato. Todo mundo é igual. Para o meu filho de 17 anos, todo mundo é igual. Eu tive várias experiências. Eu vou te contar uma, bem rápido, né? E depois conto outra, porque nós tínhamos um coral aqui numa igreja na região, né, dos bairros aqui de Curitiba, e abrimos a inscrição, né? E aí nos surpreendemos com uma mãe com uma menina autista, né? E ela queria muito cantar. Só que aqui você já mesmo explicitou todas as imitações que tem, a fonética é diferente, né? O maestro não queria aceitar. Mas aí nós falamos, eu encontro o grupo gestor, não, o senhor vai aceitar. Claro. E não vai fazer teste, né? E era a primeira que chegava em todos os ensaios, participava de todas as apresentações, e a mãe dela depois trouxe uma informação importante, que o comportamento, né, também dela tinha mudado em casa pelo fator de estar participando do coral.
né? É esse tipo de coisa que enche a gente, né? Sim. Você depois pode procurar. Existe um rapaz, tem uns 40 anos mais ou menos, o Saulo. Sim. Ele é um tenor autista. Sim. Eu já vi muitas cantando. Eu conheço, eu sei quem que é. Cantando Ave Maria, mas igual o Saulo. Sim. É uma coisa assim impressionante. A gente está tentando trazer ele para fazer uma apresentação aqui em Curitiba. Muito bem, para a gente ver o quão é importante, né? Abrir o coração e, lógico, né? Vai ser uma criança, um adulto, vai estar dentro, vai ser diferenciado, mas não pode deixar de não aceitar, de não acolher, de não amar. Exatamente, porque a gente não sabe o potencial, né? Exato. Nós não sabemos o potencial. E tem outra situação, né? De também, da mesma segmentação, aí um rapaz que veio, né, me abraçou e estávamos num restaurante, me beijou, né? Gente, e eu fiquei assim, eu falei pro pai, para mim, pode deixar. Eu já tinha visto, né? Pode deixar, né? Ele perguntando. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Empatia, né? Empatia sempre, né? E aí também tem diversos níveis de suporte, autismo, né? Como é que isso funciona? Antes, a gente falava assim, moderado, né? Tipo, leve, moderado e severo. Essa nomenclatura caiu. Exatamente igual quando as pessoas falam assim, portador de autismo. Não, portador é quem porta uma arma. Né? Que pode deixar o porte de arma ali. A pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência. Então, qual que é a terminologia correta que eu devo tratar? Né? Pessoa com deficiência, pessoa autista. Nunca portador, porque ele não porta, né? Sim. E aí, nesse sentido... Hoje a gente diz assim, nível de suporte 1, 2 e 3. O que seria? O nível de suporte 1 seria aquele que a gente diz assim, que tem uma autonomia praticamente total. Sim. O nível 2, às vezes, já vem com alguma coisa junto. Sim. Claro que o nível 1 também passa por um monte de questões sensoriais, um monte de coisa, mas não é tão afetado quanto o nível 2 e o nível 3, que muitas vezes daí vem acarretado com um monte de CID junto. Um monte de outras comorbidades. Quando você fala CID, né? São comorbidades. São comorbidades. Epilepsia e assim por diante, sabe? Um monte de outras coisas. Deficiência intelectual. Que requer quase do pai, da mãe, do cuidador, uma atenção quase que 24 horas. Completa. 24 horas. 24 horas. A gente vê casos aí, autista amarrado. Para não se agredir, porque eles se agridem. E hoje, assim, hoje o Paraná, nós temos muito que agradecer que nós estamos anos-luz, né? Em frente aos outros estados, na questão do autismo. Tipo, o Paraná comprou um programa do Instituto da Flórida, né, que já vai começar agora a ser implantado nos 399 municípios, que é o ABA, Análise Aplicada do Comportamento, que vai ser pelo SUS, para os 399 municípios. Já habilitado no SUS, credenciado, e isso tudo. vai poder... O Paraná é dono. Nós somos o único país da América Latina a ser dono dessa ciência, porque é uma ciência. E aí a gente conseguiu o código, né? Funciona agora? Não. Quanto tempo levou o Código Brasileiro de Trânsito para funcionar? Não sei, mas não foi de um dia para o outro. Sim. Mas nós vamos falar de trânsito hoje. Mas eu tenho certeza que daqui a uns anos as mães que estão chegando não vão passar pelo que eu passei. Porque a gente já abriu o caminho para elas. Você já vai ter trilhado e deixado também, né? Eu sempre digo assim, nós fizemos parte da história do autismo no Paraná, né? Então, isso assim deixa a gente muito orgulhosa de saber que a gente conseguiu construir um legado. E tanto que dia 11 vai inaugurar um complexo, né, que vai se chamar Newton Salvador, que é em homenagem ao seu Newton, que hoje o filho dele deve ter uns 55 anos, né? O seu Newton foi quem me pegou na mão. E falou, hoje ele é falecido, e falou, vem aqui que eu vou te explicar tudo. Então, esse tipo de coisa assim a gente não esquece nunca, né? Exatamente. Nunca. Marcas na nossa história. E tem uma coisa também bem importante que eu queria te perguntar, Fernanda. Hoje, nós temos uma campanha que está, né, naquela, eu não sei como é que chama o nome correto, mas nos crachás. O cordão de identificação. O cordão de identificação.
que geralmente o do autismo são... E também do estacionamento, porque parece que tem também já hoje estacionamentos específicos. Mas lembrando que a questão do estacionamento é para autista que tenha problemas de locomoção. Sim, não para todos. Não, tipo, os meus filhos não precisam. Sim. É uma injustiça eu ir lá e fazer uma carteirinha. Sim. E isso eu acho uma injustiça, e fique bem claro isso aqui. Sim. Ir lá fazer uma carteirinha para poder usar uma vaga especial, sendo que meus filhos conseguem se locomover. Sim. Entendeu? Então, tem esse daí. A gente tem bastante coisa dentro do Paraná. Tem a carteirinha do autista, que é a Cipiteia, mas no qual eu oriento as nossas mães a fazer a carteira de identidade com o símbolo do autismo. Do autismo. Eu acho, assim, que daí tem validade em todo o território nacional, enfim. E é um diferencial, né? Porque você ali está identificado e pode também aí utilizar de todos os o estacionamento, se precisar, né? Dependendo do grau, como você bem Exatamente. disse. Né? Bom, quais são os sonhos daqui para frente do Grupo Anjo Azul, né? E é porque você falou de todo esse processo histórico. Eu lá atrás conversava bastante com a Fernanda, né? Quando, não sei se ela lembra. Lembra, né? Porque ela buscava tanta questão do estatuto, de ter este apoio, essa rede, e de pessoas também beneméritas que pudessem ajudar, né, nessa estrutura. Então, hoje o nosso sonho, que não é só o meu, é que cumpram com a palavra com o que nos foi prometido. Não vou dar nomes aqui, senão daqui a pouco eu saio processada. Para a gente poder ir Vamos evitar. Para a gente poder ir para um lugar maior Sim. e a gente dobrar o nosso atendimento. Sim, porque hoje são 17 mil famílias e mais de 60 famílias atendidas por semana. Hoje Imagine nós temos uma parceria muito boa com a Universidade, a Unicuritiba, do qual lá eles têm a parte psicológica também, que atende as nossas mães. Muita coisa assim a gente consegue demandar para eles. E nós temos lá no Instituto Amanda Bueno, a doutora Carolina, que são as psicólogas que atendem nossas mães, que eu sou muito grata a elas. Que eu digo assim que é só gente boa, né? Doutora Carolina, a doutora Amanda, ó, nosso coração para vocês, viu? Olha. Que a gente consegue trazer nossa parte jurídica também. A gente tem assim tudo muito bacana que a gente consegue e que a gente possa conseguir cada vez mais trazer pessoas boas para se juntar a nós, né? Porque hoje o Instituto sobrevive literalmente de rifa, camiseta e de algumas empresas que ajudam muito nós, como a Zolha, a Mille. Então, assim, eu sou grata a eles que continuem, né, ajudando para que a gente possa ajudar mais pessoas aí. E lógico, aqui embaixo também vão ter os contatos para você entrar, né, lá no site, no Instagram, né, do Anjo Azul, né, e se transformar um anjo também. Exatamente. Porque eu digo assim, não é você impactar 1 milhão de pessoas, é você impactar uma vida. Você impactou uma vida, você não tem noção da diferença que vai fazer. Imagino. Né? E cumprimos a nossa missão enquanto pessoas boas, pessoas éticas, né? Porque muita gente fala de moralidade, né? Mas moralidade começa na ética. Você ser uma pessoa que ajuda a sua sociedade. Exatamente, sem esperar nada em troca. Exato. E como é que as pessoas podem contribuir, se engajar no Anjo Azul? Olha, lá a gente precisa de tudo. Eu digo assim, nós temos bazar, às vezes a pessoa tem uma roupa, um móvel que não quer, a gente precisa, tudo. Que nós somos uma rede bem grande. E assim, tudo é muito bem-vindo. Muito bom. Voluntários é muito bem-vindo. Olha aí, Diácono, já vamos colocar todo o nosso povo, né, lá como voluntários no Anjo Azul. Hoje a gente tem uma porta muito aberta na segurança pública também, né? Tem que agradecer muito o Coronel Hudson, que abriu. Coronel Hudson, né, secretário de Estado da Segurança Pública. Ele abriu para a gente entrar. E o Murilo escreveu um livro que é para a segurança pública da questão da abordagem. E fantástico, depois eu trago um para vocês. Obrigado. Então, assim, eu acho que a gente conseguimos entrar em todas as esferas. Que bom. E a gente fica muito feliz, né, por você, Fernanda, pela organização, pelo trabalho que vocês realizam. Gente, é a organização não governamental, organização da sociedade civil e que precisa de apoio, né? Nós vamos lá depois, viu? Falando aqui com a nossa produtora, Carol, vamos lá também fazer uma entrevista, ajudá-los na divulgação, vão ser muito né, de todos esses trabalhos. Vamos fazer camiseta, Sidney, lá, fazer camiseta com Anjo Azul, que eles fazem todo o processo de costura para a gente ajudar e apoiar
este grupo que faz tão bem em Curitiba, na cidade industrial de Curitiba. Verdade. E para toda Curitiba, o estado do Paraná. Exatamente, que a gente viaja o Paraná todo levando nossas palestras. E parece que tem já até um polo que está nascendo também fora de Curitiba, não? Então, tem o Anjo Azul Bandeirantes, que é comandado por uma grande pessoa, a Sandra, e que o que ela está fazendo lá vem tudo ao encontro do nosso aqui. Sim. Que ela tem um grande sonho de construir lá moradias assistidas. Muito bom. Né? Casas lares também. Né? Isso, vai ficar. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Força, ânimo, coragem, luta, resiliência e persistência sempre. Obrigado. Viu, Imagina, Fernanda? eu que agradeço pela oportunidade e agora aguardo vocês lá. Assim, uma alegria. Para tomarmos um café. Bora lá. Gente, olha, sabe aquela pessoa que gosta de fazer um trabalho voluntário, uma pessoa que é filântropa, uma pessoa que, né, também gosta de fazer e apoia causas, né, sociais, está aqui. Né? Acabamos de conversar, né, com a Fernanda, presidente, né, fundadora do Instituto Anjo Azul, né? E aqui, olha, você já tem o teu voluntário lá, conta comigo. Tendo evento, tendo rifa, né? Pode fazer, nós vamos ajudar. Nosso próximo evento agora é o Almoço das Mães em maio. Opa! Não vai ser no dia 9 não, né? Não, a gente faz depois. Que bom, aí eu posso participar porque tem uma data muito especial em maio que é meu aniversário. Um dia antes do Dia das Mães, né? Então, né, a gente faz depois, olha, daí nossas mães conseguem participar. Pode contar conosco, estaremos lá com você. Gente, beijo, compartilha, like. Entra aqui, entra também na rede do Anjo Azul, no Instituto, né? No post, compartilha, quando tiver o almoço, participe, porque vale a pena ajudar, vale a pena fazer o outro também feliz a partir da nossa realidade. Exatamente. Obrigada, eu que agradeço. Tchau. Fiquem com Deus. Força!